Olá pessoal, bom dia, né? Aliás, desculpem, boa tarde. Hoje, quinta-feira, dia 27 de agosto de 2020. Estamos agora começando mais uma videoaula, diretamente do YouTube, pela plataforma iônica da FTD. De acordo com o nosso cronograma de aulas, às quintas-feiras, nós temos aulas de História e Geografia. A nossa aula de História hoje também é no módulo 4. Lembrando que nós iniciamos o módulo 4 na terça-feira. Então, hoje em História, no módulo 4, vocês vão abrir o módulo na página 240, tá? Onde fala de os meios de comunicação e a imprensa no Brasil. E nesse mesmo módulo, antes de nós iniciarmos o assunto do módulo, eu peço a você que abra o seu caderno de História e também faça lá o cabeçalho. Após o cabeçalho, vocês coloquem resposta do módulo 4, página 241, que é lá que vocês vão estudar as três questões primeiras, A, B e C. Então, vamos lá. Início de conversa, nós temos que ler essa faixa aqui amarela, tá? Que eu vou ler agora e peço a vocês que, por favor, acompanhem comigo. Vamos lá. Os meios de comunicação e a imprensa no Brasil. No Brasil, existem diversos tipos de meios de comunicação, como rádios, revistas e jornais. Muitos deles transmitem notícias e são importantes para informar a população sobre os acontecimentos do nosso país e do mundo. Nessa imagem, nós temos pessoas em banca de revistas e jornais em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Essa foto foi tirada no ano de 2016. Aqui na página 241, nós temos as três questões que vocês vão responder no caderno, logo após o cabeçalho. A questão A diz o seguinte: o que as pessoas da fotografia estão fazendo? Vocês vão responder lá no caderno. Letra B. Você acha importante se informar e acompanhar notícias? Você acha importante isso? Sim ou não? Por quê? Letra C. Você costuma fazer isso? Em caso afirmativo, que tipos de meios de comunicação você utiliza? Você que está aí, costuma acompanhar notícias? Por onde você acompanha? Vai responder no caderno. Aqui na página 242, nós vamos falar da imprensa no Brasil. De imediato, nós temos o Clarim da Alvorada, a primeira página do Clarim da Alvorada, publicado na cidade de São Paulo em 1932. Suas reportagens buscavam dar maior visibilidade à população afrodescendente, que costumava ter pouco espaço em outros meios de comunicação do período. Aqui embaixo nós temos a Revista da Semana, publicada em 1926, na cidade do Rio de Janeiro. Voltada principalmente para o público feminino, trazia conteúdos relacionados à cultura e à arte do período, com matérias sobre literatura, moda, comportamento e uma grande variedade de notícias nacionais e internacionais. Na página 243, nós temos um aparelho de rádio da década de 30 e nós temos um aparelho de TV do século 20. Provavelmente, os pais de vocês ou os avós conseguiram ver esses aparelhos de TV, certo? Após isso, nós temos duas questões, que essas questões também vocês vão responder no caderno, tá? Aí pula a linha e vai colocar página 243, vai responder questão 1 e questão 2. Está aqui como oral, mas nós vamos responder escrita no caderno. Não esqueça, está como oral, mas nós vamos responder escrita no caderno. Questão 1. Quais meios de comunicação aparecem nas imagens? Questão 2. Que tipo de informações esses meios de comunicação transmitem à população? Pois bem, quando lemos jornais e revistas ou assistimos um noticiário da televisão, estamos entrando em contato com a imprensa. Você sabe o que é imprensa? A imprensa é um conjunto dos meios de comunicação que transmitem notícias à população. Nas imagens, conhecemos alguns exemplos desses meios de comunicação. Ao longo desse capítulo, vamos aprender mais sobre a história
da imprensa brasileira. É muito importante se informar sobre as notícias do nosso país. Vamos à página 243. Aqui na página 243, nós vamos falar sobre os primeiros jornais. A história da imprensa do Brasil começou ainda no século XIX. Vamos conhecer como eram os primeiros jornais que foram criados nessa época? Em 1808, o jornalista Hipólito José da Costa começou a publicar um jornal mensal chamado Correio Brasiliense. O Correio Brasiliense foi o primeiro jornal a circular no Brasil, que continha notícias voltadas ao público brasileiro sobre temas políticos, culturais e econômicos. O jornal, porém, era produzido na Inglaterra. Ele circulava no Brasil, mas a sua produção não era feita no Brasil, mas sim na Inglaterra. E trazido onde vivia o jornalista, e trazido de forma clandestina ao Brasil. Certo? Aqui ao lado nós temos uma página desse jornal, do mês de junho de 1808. Uma página do jornal Correio Brasiliense, que foi publicada no mês de junho do ano de 1808. Certo? Exatamente há 102 anos atrás. Aliás, há 202 anos atrás. Certo? Ainda em 1808, foi criado o jornal Gazeta do Rio de Janeiro, a primeira publicação jornalística impressa no Brasil. O Correio Brasiliense foi o primeiro jornal a circular no Brasil, mas não era impresso no Brasil. Era impresso na Inglaterra. Apenas a Gazeta do Rio de Janeiro foi o primeiro jornal a ser produzido no Brasil, a ser impresso no Brasil, que também surgiu no ano de 1808, há 202 anos atrás. Esse jornal era publicado... 212. Esse jornal era publicado pela Imprensa Régia, órgão criado pelo governante português Dom João. A publicação trazia principalmente informes oficiais do governo, notícias internacionais e fatos relacionados à família real. Nessa imagem, nós temos um equipamento de impressão de 1800. Para a gente ter a certeza de há quantos anos o Correio Brasiliense e o Gazeta do Rio de Janeiro foi publicado, vamos efetuar aqui muito rapidamente uma operação matemática. Nós estamos em 2020. E eles foram fabricados em 1808. Vamos lá. 8 para chegar em 10, 2. Vem 1 para aqui. 0 mais 1, 1. 2 menos 1, 1. Vem 1. 8 para chegar em 10, 2. Vem 1 para aqui. 1 mais 1, 2. 2 menos 2, 0. Há exatamente, como eu havia dito agora há pouco, 212 anos atrás, surgiu no Brasil o primeiro jornal a circular, que foi o Correio Brasiliense, e em seguida também o primeiro jornal impresso em território nacional, que foi a Gazeta do Rio de Janeiro. Continuando. O Brasil nos tempos de Império. Aqui nós temos uma linha do tempo indicando o Brasil da independência até a República, certo? E descrevendo cada etapa. Nas primeiras décadas do século XIX, o Brasil passou por uma importante transformação política. Deixamos de ser uma colônia de Portugal e nos tornamos um país independente. Vamos entender melhor como isso aconteceu? Em 1808, a França entrou em guerra com alguns países europeus, entre eles Portugal. Em meio ao conflito, a família real mudou-se para o Brasil. Durante os anos em que ficou aqui, Dom João implantou diversas medidas para que o Brasil pudesse abrigar a estrutura administrativa portuguesa, entre elas a Biblioteca Real, o Banco do Brasil e a Imprensa Régia. Em 1821, Dom João retornou a Portugal, deixando seu filho Dom Pedro para governar o Brasil. Nessa época, porém, muitos grupos da sociedade brasileira estavam insatisfeitos com o domínio português e queriam que o Brasil se tornasse independente de Portugal. Assim, em 7 de setembro de 1822, com o apoio desses grupos, Dom Pedro proclamou a independência, tornando-se imperador do Brasil. Veja a seguir
uma linha do tempo sobre o Brasil do período do Império. Independência do Brasil em 22. Aí de 1822 a 1831 aconteceu o primeiro reinado, período logo após a independência do Brasil, quando o Brasil foi governado por Dom Pedro I. Em 1831 a 1840 aconteceu o período regencial. Em 1831, Dom Pedro I retorna a Portugal. Seu filho Dom Pedro II, o herdeiro do trono brasileiro, tinha apenas 5 anos nessa época. Assim, como o governo temporário até que o príncipe crescesse, foram nomeados regentes para liderar o Brasil. Em 1840 a 1889, quando foi proclamada a República, Dom Pedro II assumiu o trono brasileiro, governando o país por um longo período de quase 50 anos. Certo? De história nós vamos parando por aqui. E vamos continuar na próxima aula. Vamos agora para a geografia. Em geografia,